Eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. E dando continuidade à nossa temática Espaço Urbano, hoje nós vamos falar de formas de representar a paisagem da cidade. Vamos lá? Abram o livro de vocês na página 10. Na geografia, existem formas de representar as paisagens. Aqui nós vamos trabalhar com as paisagens urbanas. Nós podemos representar uma paisagem urbana de 3 formas, de outras formas também, mas aqui nós vamos estudar 3 formas: a fotografia, o desenho e a maquete. Vamos falar também das diferentes formas de olhar uma paisagem. Nós vamos falar de uma visão frontal, nós vamos falar de uma visão oblíqua e vamos falar também de uma visão vertical, de uma mesma paisagem, de uma mesma imagem. Vão lá na página 12 do livro didático de vocês e observem aquela fotografia da cidade de Andradina, que fica no Mato Grosso do Sul. Dá uma olhadinha nessa imagem. Eu estou representando a cidade de Andradina por meio de uma fotografia. Observe uma outra forma de representar a mesma cidade de Andradina, agora na forma de um desenho. Dê uma olhada nesse desenho que eu fiz da cidade. Agora, deem uma olhada nesta mesma fotografia, mas agora representado a partir de uma maquete. Vocês observaram que eu utilizei a mesma fotografia e mostrei para vocês essa mesma fotografia de diferentes formas. Eu apresentei para vocês a cidade de Andradina por meio de uma foto, por meio de uma maquete e por meio de um desenho. Então são diferentes formas de representar uma paisagem urbana, uma paisagem cultural. Mas, aliás, você sabe me dizer o que é uma maquete? Maquete é uma miniatura do real. Ou seja, eu tenho a cidade de Andradina, uma foto da cidade, e eu quero representá-la de um jeito diferente. Então, eu trago ela para o modelo de uma maquete. Então, eu transformo a cidade de Andradina numa miniatura. Quando eu faço um desenho ou faço uma maquete, para melhor identificar os elementos que eu coloquei nessa paisagem ou que está nessa paisagem, eu uso a legenda. Observe a legenda desse desenho. Além de representar uma paisagem urbana de diferentes formas, a partir da fotografia, do desenho e da maquete, eu também consigo apresentar para vocês a partir de diferentes pontos de vista. Vamos lá? Abram a página 10 de vocês aí. Agora, observem as 3 imagens. Essas 3 imagens são do Centro Histórico de Recife, no estado de Pernambuco. É o mesmo lugar, só que nós tiramos fotografias de diferentes ângulos, ou seja, de diferentes pontos de vistas. Na primeira imagem, nós temos o quê? Uma visão frontal. Isso significa que o fotógrafo se posicionou em frente aos prédios históricos e tirou uma fotografia. Eu tenho uma visão frontal. Então, eu consigo observar elementos que eu só consigo ver se eu estiver de frente com o prédio, de frente com os prédios históricos. Na segunda imagem, é o mesmo lugar, mas o ângulo que eu estou tirando a foto é outro. Observe que eu estou utilizando aqui um drone, é aquele robozinho que eu posso tirar foto do alto. Esse drone, ele subiu e tirou uma foto meio de ladinho, de cima, mas de lado. Isso se chama uma visão oblíqua. Olha, eu dou uma olhadinha de cima, mas de lado. E por que de lado? Porque eu consigo, além de olhar de cima, eu consigo ver as laterais desse prédio histórico. Dê uma olhada como vocês conseguem enxergar as laterais desse prédio histórico. Na terceira imagem, o que eu fiz? Eu pedi para o drone subir um pouquinho mais. E o que ele fez? Ele tirou uma fotografia de cima.
se eu estivesse num avião, como se eu estivesse num helicóptero. Aqui eu utilizei o drone. Então eu estou tirando uma foto de cima. Isso se chama uma visão vertical. Então eu tenho uma visão frontal, eu tenho uma visão oblíqua e tenho uma visão vertical de uma mesma paisagem. O que eu posso fazer com isso? Eu consigo ver o lugar a partir de diferentes olhares, diferentes perspectivas. Vamos supor que você está lá embaixo tirando foto de frente e eu estou em cima tirando foto do drone. Vocês observaram que a visão da foto que vocês terão é diferente da foto que eu vou conseguir tirar da parte de cima? Observe essas 3 fotografias de uma casinha que eu fiz para vocês. Observe a primeira, uma visão frontal. Olha o que eu enxergo. Eu enxergo a porta, eu enxergo uma janela. Isso que eu estou enxergando, a frente da casa. Agora observe que eu vou estar no meu drone na segunda fotografia. Observe que eu enxergo a casinha de cima, mas um pouquinho de lado. Eu consigo ver a janela lateral da casa. Eu estou tendo aqui uma visão oblíqua. De cima, mais oblíqua. Na terceira figura, eu estou tendo uma visão vertical. Observe que eu estou conseguindo enxergar apenas o telhado da casa, porque eu estou olhando de cima do meu drone. Outra forma de nós analisarmos uma paisagem é a partir dos planos de paisagem. Vejam bem esta fotografia na página 10 de vocês. Observe. Temos lá primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e quarto plano. Observe toda a fotografia. Agora, eu dividi essa fotografia, esta paisagem, para nós analisarmos. No primeiro plano, nós temos o quê? Nós conseguimos enxergar o quê nesse primeiro plano? Nós conseguimos enxergar os prédios. Nós temos uma visão muito clara dos prédios. Eu posso imaginar que seja uma cidade, um centro, porque eu consigo ver com clareza esses prédios. Vamos para o segundo plano? Nesse segundo plano, eu consigo ver umas casas e umas árvores. Observe que eu não tenho muita clareza do que existe. Está meio confuso para poder enxergar. Isso, gente, porque está mais distante. Quanto mais distante estão as coisas, menos detalhes eu consigo enxergar. Então, o primeiro plano eu consigo enxergar muito mais do que no segundo plano. Vamos para o terceiro plano? Observe que nesse terceiro plano eu consigo enxergar apenas o morro. Eu sei que tem umas vegetações ali, correto? Mas eu estou conseguindo enxergar apenas o morro no terceiro plano. Observe que ficou mais distante ainda. Agora vamos para o quarto plano da paisagem. No quarto plano dessa paisagem, eu estou vendo o quê? O céu, apenas o céu. Eu chamo isso de linha do horizonte. Ou seja, na geografia, esse quarto plano é a linha do horizonte, onde eu enxergo só o céu. Eu não tenho mais uma paisagem, correto? Agora eu vou juntar o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano. Observe que eu consegui formar a paisagem completa. Todos os planos dessa paisagem. Observem também que eu consigo enxergar melhor os prédios, o centro desta cidade. Por quê? Porque está mais próximo de mim. O segundo plano dessa paisagem já está um pouco mais distante. E o terceiro e o quarto plano eu quase não consigo ver detalhes. Abram o livro de vocês na página 11. Dá uma olhada nesse croquis. Croquis também pode ser chamado de desenho. Um desenho da imagem anterior que nós estávamos analisando. Observe, no primeiro plano, lembram que nós comentamos, nós temos o quê? Os prédios. No segundo plano, nós temos o quê? Algumas árvores e algumas casas. Lembram? No terceiro plano, nós temos o quê? Nós temos o morro, com alguma vegetação, correto? E no quarto plano, nós temos o céu. Então, se eu fosse pedir para vocês, gente,
desenhe para mim o primeiro plano desta fotografia. O que vocês iriam desenhar? Os prédios. Por quê? Porque é a primeira coisa que vocês estão enxergando. É as coisas que possuem mais detalhes. São os elementos da paisagem cultural que tem mais detalhe, que eu consigo enxergar com mais detalhe. O segundo plano, eu sei que tem umas casas e uma vegetação. O terceiro e o quarto plano são os morros no terceiro plano e o céu, que é a linha do horizonte no quarto plano. Correto? E para facilitar o meu desenho, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma legenda. Eu vou colocar embaixo uma legenda. Para quando as pessoas ou outra pessoa for fazer uma leitura do meu desenho, uma leitura do meu croquis, ela saiba identificar os elementos que tem dentro, os elementos que eu desenhei. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Vamos recapitular? Nesta aula, nós vimos que podemos representar uma paisagem urbana, uma cidade, de diferentes formas. Nós citamos a fotografia, nós citamos o desenho e nós falamos também da maquete, correto? Nós vimos que existe diferentes formas de olhar uma paisagem, de fotografar uma paisagem. Ela pode ser uma visão frontal, ela pode ser uma visão oblíqua, de cima e de ladinho, e pode ser também uma visão vertical, que é uma visão de cima. Nós vimos também que a paisagem ela é constituída de planos. No primeiro plano, eu consigo enxergar maiores detalhes de uma imagem. No segundo plano, eu consigo enxergar também, mas ele está um pouco mais distante. No terceiro plano, está mais distante ainda. Na nossa paisagem, nós enxergamos o morro no terceiro plano e alguma vegetação. E no quarto plano estava o céu. Eu junto todos esses planos e formo uma paisagem, o que é tudo que os olhos da gente alcançam.